funciona isso, eu sei que essas coisas realmente acontecem, né? E acontece quando a gente menos espera, não é? Ninguém está esperando isso acontecer, simplesmente acontece. Eu sei de tudo isso, mas Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite de Santa Ceia, nessa noite de renovação, de aliança, para que nós possamos sair daqui nessa noite muito mais forte do que nós entramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque o reino de Deus é para aqueles que perseveram até o final. Você vai conseguir, você vai vencer em nome de Jesus, independente da batalha, da dificuldade, você vai perseverar e vai chegar até o final, em nome de Jesus, amém? Amém. Você que já achou então a Bíblia, o livro de Salmos, número 40, capítulo 40, do verso 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Oh, que coisa maravilhosa! E ouviu o meu clamor, me tirou de um lado horrível, de um charco de lodo, pôs o meu pé sobre a rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e por isso confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-lo e manifestá-lo, mas são mais do que se pode contar. Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está, Senhor, a tua santa e sagrada palavra, Pai. Em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades, Senhor, Pai, nos traz, Senhor, uma palavra aqui de fé. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Nós precisamos sair daqui, Senhor, renovados. Nós precisamos sair daqui, Senhor, cheio da nossa fé, Senhor, confiando no Senhor, ó Pai, porque nós não queremos ficar pelo caminho, nós queremos continuar. Nós vamos perseverar até o fim, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, coloca as palavras corretas na minha boca, Pai, para que vá de encontro a cada necessidade de cada família, de cada pessoa que está aqui presente nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Grande Deus. O salmista Davi aqui, em meio à dificuldade, né? Ele ficou por muitos anos fugindo, né? Mesmo depois que já tinha sido escolhido, consagrado ali por Deus, tinha escolhido por Deus para ser o futuro rei de Israel. Por muitos anos, né? A promessa existia, mas por muitos anos, mesmo assim, ele teve que viver fugindo para não morrer. Cavernas, povos inimigos, né? Até os inimigos ele teve que recorrer, correndo também, risco de vida. Então você imagina, aquele que tinha recebido uma promessa de ser o futuro rei daquela nação, né? Estava aqui no momento de aflição, neste momento. Ele estava ali no momento, né, de desespero da vida dele, né? Mas olha a fé, né, que ele tem. Ele falou: eu esperei com paciência no Senhor. Sabe, eu esperei com paciência no Senhor. E Deus se inclinou. Deus se inclinou para me ouvir. Ah, amados, a paciência é a virtude daqueles que querem ser vencedores. Nós precisamos trabalhar isso na nossa vida, em nome de Jesus. Sabe, alguns acampamentos, alguns anos atrás, eu não lembro qual foi o acampamento de jovens que foi realizado aqui no Vale do Ribeiro, e aí teve uma atividade lá no meio do acampamento, onde tinha um morro assim, um morro de barro, aí foi jogado água nesse morro, né? O morro acho que tinha uns 2 metros de altura, um pouco mais. Aí foi jogado água nesse morro, e os jovens tinham que vir correndo e perseverar ali no meio daquela lama, daquele barro, escalar, patinar ali para conseguir subir, né? E aí eles ficavam ali daquela maneira ali, correndo, aí uns iam até metade, escorregavam, voltava para baixo de novo.
né? Outros davam 2, 3 passos e voltava para baixo de novo. Uns quase conseguia e voltava para baixo de novo, escorregava ali até o final. E alguns conseguiam, né? Outros iam lá, ajudavam, estendiam a mão para ajudar aquele jovem a conseguir e tal. Quase que eu me arrisquei também a brincar, mas não quis passar vergonha, né? Sabe, amados, o que eu quero dizer com isso? Talvez hoje tenha pessoas no nosso meio que a gente não sabe, mas talvez esteja vivendo isso no seu dia a dia. Está até tentando. Está ali, ó, tentando, está lutando para conseguir, né? Mas vai, daqui a pouco volta tudo de novo. Aí quando pensa que parece que está indo, volta tudo de novo, escorrega tudo de novo. Isso não é uma coisa para um ou para outro. Nós em algum momento da vida passamos por isso. É ou não é? Né? Puxa, pastor, parece que eu estava até vendo já a saída, eu estava até vendo as coisas sendo solucionadas, mas de repente parece que eu voltei tudo de novo, né? E às vezes a vida é assim, né? Mas até que um dia, né? De tanto a gente tentar ali, né? Clamando ao Senhor ali, tendo paciência, eu falei, eu vou conseguir. Ué, aquela pessoa conseguiu, eu vi ali um jovem subindo, né? Tinha jovem que ia correndo naquele morrinho lá, dava 2, 3 pulos, estava lá em cima, né? Eu falei, não, eu vou conseguir. Eu vi que pessoas que conseguiram também. Então nós começamos em meio a essas lutas, em meio a essas dificuldades, a clamar ao Senhor. Aí eu vi que tem pessoas que conseguem, tem pessoas que vencem. Eu vi pessoas contando testemunho lá na tua casa, e se elas conseguiram, eu vou conseguir também. Até que um dia Deus ele se inclina e ouve o seu clamor e estende a sua mão maravilhosa e te puxa para cima. Sabe? Tem gente que está, ou saiu, né? Tem gente no nosso meio que talvez esteja, outros saíram, né? Ele fala aqui que Deus tirou ele de uma terra de lodo, de um lamaçal, e colocou ele sobre a rocha. Talvez tenha pessoas aqui no nosso meio, ou alguém que nós conhecemos, que nós vemos essa pessoa afundada, né, nesse lamaçal. Seja um lamaçal de vício, emocional, né, problema conjugal, enfim, espiritual, financeiro, eu não sei. Talvez você esteja nessa situação também, né? Talvez você esteja passando por isso, ou conhece alguém que está passando por isso. E muitas vezes o ter paciência, o esperar, é algo muito desafiador, né? É algo muito desafiador, a gente fica agoniado porque a gente quer confiar, mas as coisas não estão, como é que eu posso dizer, mostrando a favor que vai acontecer. É ou não é assim? Eu lembro de um dia, passou meu óculos aqui, eu lembro de um dia, a pastora precisou passar por uma cirurgia, uma determinada cirurgia em São Paulo, e era uma cirurgia que era para demorar previamente ali, o médico tinha falado, acho que vai demorar umas 4 horas a cirurgia, né? E aí essa cirurgia, mas ela demorou mais de 7 horas. Ela começou de manhã, então eu falei assim, acho que começou por volta de umas 10 horas da manhã, se eu não me engano. E eu falei, acho que até umas 3 horas, assim, tá tudo sossegado, tá no quarto, né? E aí dá 2 horas nada, dá 3 horas nada, dá 4 horas nada. Mas eu não queria comer, não queria. Você chega, e o mais agoniante, né? Você chega muitas vezes no hospital, no médico ali, na enfermeira, sei lá, quem estiver ali na recepção, né? E pergunta, eu queria saber de fulano de tal. Tá em cirurgia. Eu sei que tem cirurgia, mas eu quero saber, tá tudo bem, está tudo ok. Não, fique tranquilo, fique em paz, está em cirurgia. E aí dá 5 horas da tarde, nada. Dá 6 horas da tarde, nada. Dá 7 horas da tarde. Eu estava lá já no apartamento lá do hospital onde ela retornaria da cirurgia, e aí de repente ela entrou. Mas esse processo, né, de algo parecer sair do controle é um negócio ruim, né? Você muitas vezes não quer comer, né, você anda para lá e para cá, você não sabe o que fazer, na verdade você fica de mãos atadas muitas vezes, né? Mas no final, amados, nós precisamos entender que Deus sempre está no controle de todas as coisas, independente de qual seja o resultado. Deus está no controle de todas as coisas. Ele trabalha ao nosso favor. Ele fala que Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Então, se eu e você temos fé e confiamos no Senhor, nós precisamos saber que Deus está trabalhando sim ao nosso favor, né? Você veja, o salmista fala que ele esperou com paciência no Senhor. Mesmo em meio a essas aflições, ele não desistiu. Ele continuou, ele perseverou, ele foi até o final.
E olha que a batalha dele, né, a gente costuma ler a história de Davi, né, aí você vai falar, quem foi Davi? Aquele que matou o gigante, isso, aquilo, né, o leão, o urso, a gente vê essas partes boas da história, mas a gente esquece dos momentos ruins que ele passou. Ele era um ser humano comum como eu e você, amados. Passou por dificuldade, por luta, por momento de aflição, mas não desistiu. Foi uma pessoa que pecou, por isso que ele fala aqui, olha, um dia eu estava lá na lama e o Senhor me tirou e colocou, olha, meus pés sobre a rocha. Né? Então, ele é uma pessoa como nós, que passou por todas essas coisas. Às vezes nós estamos passando por determinada situação e a gente fala, não, para mim é isso mesmo. Nós mesmos determinamos para nós, né? Ele fala, não, acho que para mim é isso mesmo, minha vida sempre foi assim, nunca mudou, já estou acostumado com essa vida, já estou acostumado com a falta de afeto pelo meu pai, pela minha mãe, ou pelo meu marido, ou pela minha esposa, e está tudo certo. Não, não está tudo certo não, amado. Deus vai mudar essa história. Amém. Em nome de Jesus. Mas esperar com paciência, amado. Não quis dizer que Davi ele foi para a praia e ficou ali, por exemplo, sentado, deitado na areia, esperando as coisas acontecerem. Eu fiquei ali na praia ali porque eu esperei com paciência no Senhor. Não, esperar com paciência no Senhor não é ficar parado. É manter o nosso coração confiante, mesmo sem ter resposta naquele momento. É buscar, o Senhor me dá uma direção. É buscar fazer alguma coisa, fazer, né, algum momento que Deus vai abençoar a minha e a sua vida também. Não podemos ficar parados, né? Às vezes a gente fala assim, esperar com paciência e ficar ali, ficar dormindo aqui. Né? E aí um dia Deus vai trazer um irmão aqui na minha casa e vai me dar uma casa própria para mim. Né? Ou esperar com paciência, então a gente pensa assim, não, um dia, quando Deus quiser que eu trabalhe, alguém vai vir na minha casa aqui e vai falar, não, quero que você vá lá trabalhar lá para mim, eu vou te pagar 10 mil por mês e tal. Mas não é isso. É esperar com paciência, é nós confiarmos no Senhor, mas nós não podemos ficar parados, precisamos ir para cima. Não sei qual que é o problema ou a dificuldade que de repente você esteja passando, mas Deus não quer que você desista. Deus não quer que você fique parado ou parado em nome de Jesus. Né? Tenha ousadia, vá para cima, porque Deus é conosco. Aquele que tem paciência em meio às dificuldades revela o tamanho da fé que ela tem. É ou não é? Se você, quando cai no meio de uma dificuldade, né, de uma situação difícil, você desiste, isso na verdade só mostra que você nunca confiou em Deus. Só mostra que você nunca teve fé suficiente para receber coisas grandes do Senhor. E por isso talvez Deus não tenha entregado aquilo que você tanto precisa ainda. Né? Então confiar no Senhor é permanecer firme independente da circunstância, independente do momento. Senhor, eu vou continuar, eu não vou desistir não, em nome de Jesus. Sabe, hoje nós vivemos uma geração do tudo agora, né? Você pode ver as crianças assim, né? Se ela não tem o celular, você fala, filho, eu vou dar o celular para você, fica, mas e agora? Esse mês? Não sei o quê. Ela não é assim, né? Aí alguém fala assim, irmão, eu vou ver o que eu faço lá no serviço, quem sabe eu vou ver se consigo uma vaga para você. Irmão, conseguiu? Aí manda o dia agora e tal. Não é, a gente quer que tudo aconteça agora. Nós estamos vivendo isso. Mas Deus, amados, Ele trabalha no tempo dEle. Nós precisamos confiar nele, entender que Ele trabalha no tempo dEle, Ele tem maneira dEle fazer os seus milagres. E aí eu te pergunto, enquanto Deus não tem feito o que você tanto almeja, enquanto Deus não tem transformado o que você precisa que Ele transforme, o que você tem feito? Adorado a Deus, ou vivendo aí reclamando, murmurando, né? Falando coisas negativas? Amados, aquilo que sai da nossa boca tem muito poder. Tem muito poder. Cuidado com aquilo que você fica falando, não tem jeito, falando coisas negativas. Você está profetizando isso na sua vida. Fale coisas positivas ainda que você não esteja vendo isso. Amém. Em nome de Jesus. Né? Vamos mudar. Quando a Bíblia fala aqui que colocou um novo cântico na boca dele, né? Falando que Deus mudou a história dele, Deus mudou o humor, o ânimo dele, a forma de ver, a forma de pensar, e é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer, não ficar ali determinando, né, essas coisas negativas na nossa vida. Então, enquanto nós esperamos, nós vamos continuar adorando ao nosso Deus da melhor maneira. Nós vamos continuar adorando, nós vamos continuar perseverando em nome de Jesus. Porque um dia Deus vai ouvir o seu clamor.
No momento certo, Deus vai ouvir a sua oração e Ele vai se inclinar e Ele vai fazer o que você precisa em nome de Jesus. Mas tenha paciência, né? Deus governa o universo, Deus governa tudo, amados. Já foram pensar nisso? Quando o salmista fala que Deus ele se inclina para Ele está falando daquele Deus que criou todas as coisas. Do Deus que criou lá o jardim do Éden, Deus que criou o homem, criou a mulher, o Deus que criou tudo que nós vemos aqui nessa terra, né? Nós somos limitados, sabemos daquilo que está aqui, é ou não é? Mas Deus é muito maior do que isso. Ele está falando que esse Deus Todo-Poderoso se inclinou para ouvir a sua oração. Deus não é indiferente, sabe? A gente pensa assim que Deus ele é indiferente com a nossa situação. Eu acho que Deus só quis abençoar a Sabrina lá mesmo, acho que não quer abençoar a minha vida, né? Deus só quis fazer lá na casa do Dinho, não quer fazer na minha casa. Não, amados, Deus não é indiferente. Deus, Ele ouve todas as nossas orações, mas ela precisa ser sincera. Nós precisamos buscar em espírito e em verdade a Deus. Não pode ser algo da boca para fora, mas às vezes a gente até está querendo alguma coisa de Deus, mas sabe, não tem aquela busca, não tem aquele momento de oração verdadeira com o Senhor. Em nome de Jesus, tem gente que até vem à casa de Deus, mas não deixa Deus transformar verdadeiramente, né? Já não está tão naquele lamaçal afundado, mas ainda tem uma laminha ali no pé ainda, que talvez precisa ser tirado. É ou não é? Né? Talvez já não está tão afundado assim como estava antes de estar na presença de Deus, mas ainda tem alguma coisa que precisa ser mudada, né? Talvez você precisa estar preso nisso e falar, que isso aqui, pastor, na minha vida é difícil, eu não consigo. Eu concordo que tem coisas na nossa vida que é difícil, mas nós precisamos crer que Deus pode todas as coisas. Nós precisamos se esforçar para buscar esse Deus que pode resolver, é ou não é? Se uma enfermidade, né, uma enfermidade grave se abate na nossa família, na nossa casa, e fala assim, olha, tudo bem, só que o único médico que faz a cirurgia, sei lá, tá lá do outro lado do Brasil. Você não vai lá se esforçar para buscar essa ajuda? Sim ou não? E aí, às vezes, com Deus, nós não fazemos mais ou menos. Pastor, tenho vindo no culto, não sei o quê. Mas nós precisamos dobrar o nosso joelho, né? Nós precisamos buscar Deus em espírito e em verdade, para que então eles possam tirar a gente, muitas vezes, de traumas. Tem gente que vive trauma, né? Já conheceu pessoas, por exemplo, que... eu já conheci pessoas que falam assim, pastor, eu acho que casar eu não quero mais. Eu já passei isso quando eu fui com a minha ex-esposa, ou então, né, ao contrário, eu passei aquilo com o meu marido. Tem gente que desiste da família por causa dessas coisas, né? Eu já vi muitas pessoas assim, por causa de traumas, e eu sei que tem coisas na nossa vida que realmente é difícil, né? Tem coisas que acontecem na nossa vida que são traumas que é difícil a gente passar. Nós não temos poder realmente para tirar, apagar isso do nosso coração, né? Tem gente que muitas vezes passa uma certa frustração num relacionamento e entra em outro relacionamento e por não ter isso resolvido, traz isso para dentro desse relacionamento, né? Porque acha que essa pessoa pode fazer a mesma coisa que a outra fez, né? Então a pessoa não consegue tirar isso de dentro do coração, não consegue tirar, né, essa falta de perdão muitas vezes de dentro do coração. Mas Deus tem poder para tirar isso. Tem coisas na nossa vida, mas que é só Deus que pode tirar. Fala, pastor, eu não consigo perdoar, eu não consigo isso, porque ele fez isso, ele fez aquilo, eu sei. Mas Deus quer tirar você desse lugar e colocar os seus pés sobre a rocha, sobre um lugar firme, que é o nosso Jesus. Amado, você tem o melhor lugar que você poderia estar, com Jesus. Porque daí você pode passar o que for, você sabe que Ele está do seu lado, e independente do que aconteça, Ele vai estar ali para te ajudar. Independente do que aconteça, né, Ele vai estar ali para te dar força, né? Tem a parábola que diz, né, da casa lá, que uma foi construída sobre a areia e a outra sobre a rocha. Ambas passaram por dificuldade, ambas vieram, né? Ambas vieram passar pela tempestade, né, pelos momentos difíceis ali. As duas passaram. Tanto a que estava na areia, foi firmada ali na areia, quanto a que estava na rocha. Mas a diferença é que uma foi destruída e a outra ficou intacta. Então, essas coisas vai acontecer muitas vezes na nossa vida, vai acontecer, mesmo servindo a Deus. Mas se nós estivermos com o nosso pé
firmado na rocha, como diz o salmista aqui, então nada vai te abalar, em nome de Jesus. Amém. Sabe, a gente não precisa mais ficar vivendo afundado, né? Para que voltar àquela velha vida? Tem gente que fica brincando com isso até, né? Fica ali, ó, meio cá, meio lá, mas nós não precisamos mais disso. Eu estava até falando com uma pessoa essa semana, né? E falei para ele isso, eu falei, você não precisa mais disso, para que voltar? Olhe da onde Deus já te tirou, olha o que você passou até aqui, lembra do que você passou, talvez na sua infância, na sua adolescência, né? Lembra o que você passou em relacionamentos anteriores, por falta de Deus, e agora você está tendo a oportunidade de estar com o pé firme na rocha, em um lugar seguro, né? Então, em nome de Jesus, não saia desse lugar por nada, não saia, não deixe ninguém tirar isso, né? Dos seus pés, não deixe ninguém tirar isso que Deus te deu por herança, não é? Sem cobrar um centavo, né? Foi lá, fez o que precisava ser feito, para que agora eu e você pudéssemos ter esse acesso livre, né? Por isso que hoje na Santa Ceia nós vamos mais uma vez relembrar esse sacrifício de Jesus. Quando ele fala fazer isso em memória de mim, ele está falando assim, olha, quando vocês estiverem ceando, lembre-se como se estivesse acontecendo hoje isso. Lembre-se de tudo que eu passei, lembre de tudo que eu fiz por você. Nós não estamos aqui por acaso, amados, né? É porque Deus nos ama de tal maneira que Ele quer que nós ficamos firmes, com os pés sobre a rocha. Porque se eu e você não estivermos com o pé sobre a rocha, amado, você pode ter certeza que nós vamos afundar no lamaçal cada vez mais. Porque essa é a vontade de Satanás. Mas Deus não. Deus quer colocar um novo cântico na nossa boca. Aleluia. Deus quer fazer com que colocar alegria na nossa boca, na nossa família, na nossa casa, né? Deus quer que nós viramos pessoas positivas. Não está acontecendo, mas vai acontecer em nome de Jesus. E através disso, pessoas vão se render aos pés de Jesus através do seu testemunho. Sabia disso? Pessoas vão olhar assim e falar, nossa, mas fulano está na igreja, está servindo a Deus, virou diácono, virou diaconisa, o que está pregando, está ganhando almas para Jesus. Então se fez na vida dele, se fez na vida dela, pode fazer na minha também. O seu testemunho vai arrastar pessoas para a presença de Jesus, vai inspirar pessoas a querer conhecer a esse Deus, porque talvez pessoas que estão à sua volta, amado, só conheçam você com essa luz. Talvez o resto das pessoas que estão à volta, algumas pessoas que você conheça, vivem meio às trevas, e por isso ela acha que aquilo é comum. É ou não é? Amados, quando eu morei alguns anos no Japão, né? Eu morei alguns anos no Japão, e eu nunca tinha visto isso. E confesso que me chocou um pouco, sabe? Eu conheci uma família, eu conheci um amigo no trabalho, na fábrica que eu trabalhava, e foi o primeiro brasileiro que eu conheci, sabe? Então a gente virou muito amigo. E aí comecei a ir no apartamento deles lá também e tal, né? Porque não falava a língua do país, então era o brasileiro que eu conheci. E falei, puxa vida, eu achei um escape aqui para não ficar falando com as paredes, né? Achei com quem conversar, com quem sair, com quem, né? Fazer alguma coisa. E aí de repente, ele já estava alguns anos lá, ele tinha, na época eu tinha uns 13, 14 anos, ele tinha isso também, ele tinha basicamente a minha idade. E aí de repente, um dia qualquer estava lá, no final de semana lá, o pai dele chega, filho, vem quem trouxe um negócio para nós aí, pode trazer seu amigo também, né? Sei lá, passou um monte de coisa na minha cabeça, falei, acho que é sorvete, é churrasco, qualquer coisa, né? Sei lá, não, o pai chegando em casa, filho, traz seu amigo aí, trouxe uns negócios para nós aí, não é? Amado, pasme, pela primeira vez na minha vida, eu vi isso dentro de uma família, eu nunca tinha visto isso com tanta naturalidade. Ele pega lá, tinha comprado maconha, um punhado de maconha, e fala, filho, me ajuda aí, vamos bolar uns negócios, seu amigo fuma também, seu amigo, eu falei, meu Deus, isso era o pai daquele jovem. Por que eu estou te contando tudo isso, amor? Porque tem pessoas que talvez estejam à sua volta, e a realidade dele é isso. Então, eu tenho contato com ele até hoje. E ele até hoje faz isso com os filhos também. Por quê? Ele cresceu assim, isso aí é natural. Né? Não fazer isso que é estranho. Sabe, vocês são. Não, isso é normal. Para mim, aqui em casa é tudo normal. A gente faz essas coisas por aqui mesmo.
Você está entendendo? Então tem pessoas que estão à sua volta que a realidade dela é isso. Aí quando ela vê você transformado, ela fala, não, tem vida diferente aí, tem como ser diferente, tem como ser transformado, tem como viver essas coisas, tem como viver a alegria sem estar preso a essas coisas em nome de Jesus. Porque essas pessoas que vivem essas vidas, amado, elas estão escravas, elas estão presas. Ah não, eu bebo só a hora que eu quero, a hora que eu quiser parar eu paro. Então para então. Não quero, não consegue. Está preso em nome de Jesus. A verdadeira liberdade só tem aquele que está em Cristo, amado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Então é através de Jesus que nós temos a plena liberdade. Se não tem Jesus na casa, na família, amado, você pode ter certeza que não tem a verdadeira liberdade. E você vai ser essa pessoa que vai levar essa palavra para talvez alguém que você venha conhecer. Talvez você não conheça ainda, mas talvez você venha conhecer pessoas nessa situação. E você vai ser a pessoa que vai levar a luz para aquele lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai ser aquela pessoa que vai inspirar elas a ser diferente. Vai esperar um desejo de que, olha, vou esperar, né? Vamos ver quem é esse Deus, né? Aconteceu na vida de Zaqueu. Zaqueu ainda não tinha tido, né, aquele cobrador de impostos lá que a Bíblia fala, ele não tinha tido ali o seu encontro com Jesus ainda, mas certamente pessoas tinham sido luz na vida dele. Ele tinha ouvido falar de Jesus de alguma maneira. É ou não é? E aí despertou o interesse, mano. Estou falando tanto de Jesus, né? Estou vendo pessoas até diferentes, pessoas que eram meus amigos aqui, ó, de bar, agora não está mais comigo aqui, está indo para esse Jesus, preciso ver quem é esse Jesus. E através disso, elas serão tocadas, elas serão cheias do Espírito Santo de Deus e terão as suas vidas transformadas em nome de Jesus. Então eu quero te dizer, se você entrou ainda com algum tipo de lamaçal, preso em alguma coisa ainda, hoje Deus quer te tirar deste lugar, em nome de Jesus. Deus quer te colocar com os pés sobre a rocha de verdade. Deus quer te colocar sobre a rocha verdadeira, sobre a rocha segura. Ele vai colocar sim novos cânticos de alegria na sua boca, aleluia, em nome de Jesus. Então eu quero fazer uma oração por você antes de nós partirmos para a nossa Santa Ceia. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Eu quero que você feche seus olhos e traga lembrança. Se você ainda está preso em alguma coisa, não é vergonha não, Deus sabe daquilo que está preso. Ah, pastor, mas quem está do meu lado não sabe, o Senhor não sabe. Tudo bem, eu nem quero saber também, se for o caso, mas Deus sabe. Não adianta, nós não conseguimos nos esconder dos olhos de Deus. Se tem alguma coisa ainda que você está preso, que Satanás ainda tem te aprisionado nisso, talvez você tenha, né, Satanás tenha colocado, talvez que você, isso não é tão errado não, aquilo não é tão errado, mas se Deus está te trazendo a lembrança agora, é porque Ele quer tirar da sua vida, assim, isso não está agradando Ele. Se durante a palavra essas coisas veio à tua memória, é o Espírito Santo trazendo à memória aquilo que Ele quer que você mude, da onde Ele quer tirar você. Então traga essas coisas à memória agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que abomina, que Deus abomina, tudo aquilo que você sabe que desagrada a Deus, traz a memória agora. Traz a memória aquelas pessoas que você sabe que está preso. Talvez com os exemplos que eu dei aqui agora, talvez você lembrou de 1, 2, 3 amigos ou algum parente que esteja nessa situação, vivendo preso, mas achando que está normal, vivendo cativo e achando que está normal, né? Tendo aquela alegria artificial, achando que a vida é isso. Em nome de Jesus, através de agora, você lembrando dessas pessoas, você vai começar a apresentar cada um para Deus. Agora em pensamento, se você quiser orar com voz alta, você ora. Se você quiser orar em pensamento, você ora. Mas você vai começar a apresentar nome por nome. Senhor, eu apresento fulano, eu apresento aqui agora ciclano. Vai apresentando nome por nome. E se tiver alguma área da sua vida também, apresenta área por área da sua vida. Fala, Senhor, o Senhor sabe que eu faço isso, o Senhor sabe que eu faço aquilo, né? Se você é uma pessoa que talvez seja um pouco incrédula, fala, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar nessas coisas. Esse é o momento, Deus quer te colocar sobre a rocha, sobre o lugar seguro agora. Deus quer mudar a sua forma de pensar agora, em nome de Jesus. Então enquanto eu oro aqui, você vai pensando, você vai determinando, você vai falando aí, nome por nome, em nome de Jesus, porque Deus vai alcançar essa oração, Deus vai alcançar essas vidas, em nome de Jesus. Deus vai usar você para trazer essas pessoas para a presença de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos aqui agora, Senhor,
cada uma dessas pessoas que a tua igreja tem trazido à memória agora. Eu não sei se são parentes dele, se são amigos, vizinhos, eu não sei quem são. Eu não sei, Senhor, se ainda tem pessoas aqui no nosso meio, Pai, que ele está preso em alguma coisa que te desagrada, mas o Senhor, assim como me tirou também de um lamaçal um dia, assim como tirou o salmista aqui também, Senhor, assim como o Senhor transformou a vida de tantas pessoas, ó Pai. Pai, eu tenho fé, eu creio que através da nossa oração agora, essas pessoas estão sendo visitadas pelo Teu Santo Espírito. Essas pessoas vão começar a despertar interesse em querer saber mais sobre Deus, em querer saber mais sobre Jesus. Essas pessoas vão falar: eu vou dar um crédito para esse Deus, eu vou saber, eu vou procurar saber mais sobre esse Deus, eu vou buscar uma igreja, eu vou buscar a palavra de Deus, eu vou orar do meu jeito, eu vou dobrar o meu joelho. Talvez eu nunca ouvi um louvor, eu vou colocar um louvor. Deus está tocando nesses corações agora. Eu creio que o Senhor tem poder para fazer isso através da nossa oração. Assim como o Senhor um dia se inclinou para ouvir a súplica de Davi, Pai, assim também, Senhor, ouve, Senhor, cada oração que está aqui presente, Pai. Nós estamos aqui como igreja, Pai, para fazer a diferença na vida dessas pessoas, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, como discípulos, como cristãos, Senhor, para fazer a diferença, Pai, na vida das pessoas. Então, em nome de Jesus, Pai, nos traz a memória, Senhor, cada uma dessas pessoas agora, Pai. Nos traz a memória, Senhor, cada área da nossa vida que nós precisamos ainda mudar, em nome de Jesus. Nós não queremos ser, Senhor, uma coisa aqui na igreja e outra coisa em casa, uma coisa aqui na igreja e outra coisa com o marido, com a esposa, uma coisa aqui na igreja e outra coisa lá no trabalho. Em nome de Jesus, nós somos um só. Nós somos um só, em nome de Jesus, Pai. Muda tudo que precisa ser mudado na nossa vida, transforma tudo que precisa ser transformado na nossa vida, Pai. Nós queremos viver a paz que excede todo entendimento. Nós queremos, Senhor, esse novo cântico na nossa boca, Pai. Nós queremos, Senhor, falar de coisas maravilhosas. Nós queremos, Senhor, aqui falar como salmista. Até queria anunciar o que o Senhor tem feito na minha vida, mas são tantas coisas que eu nem consigo numerar. É isso que nós queremos, Pai. Nós queremos ser testemunho vivo do Teu poder, do Teu milagre, Senhor, em nome de Jesus. Mais, Senhor, do que receber talvez uma cura física, mais, Senhor, do que receber talvez uma proposta de emprego, um bem material. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Nós queremos ser, Senhor, tomado do Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos ser agentes transformadores, Senhor. Nos usa, Senhor, para alcançar aquela família, Senhor, que precisa, Pai. Aquele casamento que está abalado, Pai. Aquele jovem que está preso no vício, Senhor, em nome de Jesus. Vamos, Senhor, nos ajuda, Senhor, a alcançar cada uma dessas pessoas. Coloca as palavras certas na nossa boca, para que a gente possa falar, Senhor, do Teu amor, para que nós possamos falar da Tua palavra. E quando nós estivermos fazendo isso, Senhor, que haja unção. Que haja unção, Senhor, no falar, Pai. Que haja unção, Senhor, aonde nós chegarmos. Que a Tua presença possa nos acompanhar, Senhor. Aonde nós colocarmos as nossas mãos, aonde nós colocarmos os nossos pés, que o Senhor seja conosco, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada pessoa que foi lembrada aqui em oração. Cada família que foi lembrada aqui em oração, Pai. Nós abençoamos. Nós já determinamos, Senhor, libertação nessa casa. Nós já determinamos, Senhor, libertação nessa família, em nome de Jesus. Seja a área emocional, seja a área física, seja a área financeira, seja a área espiritual. Nós declaramos libertação. Nós declaramos vitória sobre essas famílias, sobre essas pessoas, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos que em breve ouviremos testemunho do Teu poder. Em breve pessoas vão vir correndo dizer o que o Senhor tem feito nessa casa, nessa família, em nome de Jesus, Pai. Porque eu sei que o Senhor tem poder para mudar qualquer história. O Senhor tem poder para mudar qualquer família. O Senhor tem poder para mudar qualquer situação, em nome de Jesus. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor que fez o céu e a terra, o Senhor que nos curou, o Senhor que nos transformou, o Senhor que nos tirou desse buraco, o Senhor pode também fazer nessas vidas, em nome de Jesus, Pai. Então que o Seu Santo Espírito venha se revelar a cada uma dessas pessoas que nós lembramos aqui agora, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor se você crê nisso. Glória a Deus, aleluia. Ah, que coisa maravilhosa. Nesse momento nós vamos
ir para o momento da Santa Ceia. A Santa